mesmo. Ajuda aí no som. A gente vai acertar. Eu quero chamar o profeta aqui. Você recebe o profeta em honra? Quantos recebem o profeta em honra? Pastor Solimar, em nome de Yeshua. Aplauda ao Senhor pela vida dele. Graça e paz, igreja. Eu estava pensando em perguntar ao bispo até que horas, mas ele me falou. E eu me lembrei de um colega. E um pastor chegou na igreja dele e perguntou a ele: pastor, até que horas eu posso pregar? Ele falou assim: você pode pregar a hora que você quiser, só que 9 horas o povo vai embora. Então, não adianta ultrapassar os limites, porque você vai ficar falando sozinho. Eu quero agradecer essa oportunidade. Me sinto assim como um leão na cova dos Daniéis. Porque realmente eu sempre, durante todo esse tempo, estava falando isso com o Lúcio, isso é uma coisa que me faz tremer na base, é pregar. Tenho essa dificuldade, a ponta da língua fica gelada, as pernas começam a bater uma na outra, bambear, mas eu sei que Deus, ele vai nos dar graça, porque eu sei das minhas limitações, mas eu sei que o Senhor vai entrar com toda a provisão, como foi dito nessa palavra. Vamos abrir nossas Bíblias? Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, do 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movida de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira.
A palavra-chave desse texto, a palavra-chave dessa parábola é misericórdia. E eu quero, nessa noite, trazer a importância que a misericórdia tem na vida da igreja. Por isso, Jesus, quando ele cita essa parábola, ele fala dos líderes da igreja, da época então. Mas para a gente poder entender muito bem essa questão da misericórdia, nós precisamos também entender a questão da graça. Porque são duas coisas que às vezes a gente trata de uma maneira equivocada. A graça é recebermos aquilo que não merecemos. E a misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. Só que há uma diferença entre a graça e a misericórdia. A graça é um ato de Deus direto na vida do homem. Paulo chegou a dizer: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não posso oferecer a graça para ninguém. Essa graça salvadora, só Deus pode conceder. E a graça é um ato que Deus age diretamente na vida da pessoa. Nós tivemos aí agora um bom exemplo, e isso me levou a trazer essa palavra. A questão do presidente da nação e o deputado Daniel Silveira. O presidente teve a prerrogativa, e ele tem a prerrogativa, de conceder a graça. Ele não precisou recorrer ao Congresso, ao Senado, à Câmara, nem ao Judiciário, porque é uma prerrogativa que ele tem de exercer a graça. Ele estava condenado, Daniel Silveira estava condenado a 8 anos de prisão. E ele chegou e falou: eu te concedo a graça. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós estávamos condenados à morte, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E em outro texto diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a morte de Jesus no Calvário, ela foi a graça que Deus enviou para que a nossa condenação ela fosse aniquilada, ela fosse alijada, e nós pudéssemos desfrutar da graça com o perdão de todos os nossos pecados. Por isso, a graça é um dom de Deus. A graça é direto de Deus para nós. Salvação, só quem tem para dar é Deus. Mas a palavra dessa noite é misericórdia. E misericórdia é diferente. Às vezes a gente tem a concepção que a misericórdia virá de Deus direto. Mas quando Jesus traz essa parábola, ele quer nos ensinar que misericórdia não vem direto de Deus para o que está condenado. A misericórdia, ela vem de Deus para homens e mulheres separados, chamados para uma grande obra, para que através dessas pessoas, através desses obedientes, essa misericórdia chegue até outras pessoas. Tem uma passagem na Bíblia que fala do tanque de Betesda, o tanque da misericórdia. Lá estava um homem padecendo da sua paralisia durante anos. E quando Jesus chega ali representando a igreja, e quando ele chega e ele pergunta àquele homem: o que está acontecendo? Ele falou: querem ser curados? E Jesus pergunta para ele. Ele estava tão angustiado por aquele tempo que ele estava ali, que ele nem falou o que ele queria. Ele só fez uma queixa. Toda vez que eu vou entrar no tanque, alguém entra no meu lugar, na minha frente. Foi isso que Jesus perguntou a ele. Existem momentos que Deus nos pergunta certas coisas, Deus quer ouvir certas coisas das nossas bocas, e nós falamos exatamente o contrário.
Jesus falou, queres ser curado? Ele falou, sempre que eu vou, entra alguém na minha frente. Jesus, por misericórdia, ele curou aquele homem. Então nós precisamos ver que a questão de misericórdia, ela depende de mim. Deus vai me instruir, Deus vai me orientar, porque é através de mim, é através da igreja, que a misericórdia, ela será exercida, ela será executada. Tem 2 textos aqui que falam sobre a misericórdia. Existem muitos outros, mas esses 2 eu trouxe, por exemplo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O próprio Jesus falou isso lá no Sermão do Monte, lá no momento das bem-aventuranças, no texto que fala das bem-aventuranças. O outro texto diz, levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Eu quero nessa noite destacar aqui 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são pessoas feridas que estão lá fora. Pessoas, muitas delas estão lá fora porque foram feridas aqui dentro. Eu fiz parte de uma instituição missionária e eles trouxeram um dado muito contundente. E o dado é, a igreja, na época eu questionei, mas depois aquilo foi amortizando na minha cabeça, eu falei, eu estava errado quando eu questionei. A igreja coloca para fora muito mais gente do que o diabo. Fere muito mais pessoas que o próprio diabo. Outro tipo de pessoa, esses são os feridos que estão lá fora, que por algum motivo se aborreceram, se entristeceram e foram embora. Tem um outro grupo que é os que estão feridos e estão aqui dentro. Estão feridos e estão nesse momento sabendo que Deus nessa noite, Ele quer curar a tua ferida. Ele quer sarar a tua chaga. E por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Por isso que Ele te traz aqui todo domingo, toda quarta-feira. Por isso que toda sexta Ele faz com que você vá na célula. Porque feridas estão sendo tratadas nessa igreja. E vão continuar sendo tratadas. E o outro grupo de pessoas, são aqueles que Deus levantou para usar de misericórdia e curar feridas. Você é um desses? Eu quero contar uma história real. Triste, mas real. Eu tinha uma irmã mais velha, e a minha irmã, ela contraiu uma doença que talvez, certamente, poucos de vocês vão saber que tipo de doença é essa. E eu creio que nenhum de vocês, ou se alguém, são poucos os que puderam ver a atuação dessa doença que é chamada de fogo selvagem. Alguém aqui sabe isso? Conhece essa doença? Mas alguém aqui já deparou com alguém com essa doença? A minha irmã, ela contraiu essa doença. Para vocês terem ideia, a minha irmã, ela dava ferida na pálpebra dos olhos. O corpo dela se enchia todo de ferida. Ela precisava ficar no hospital, deitada, nua, num colchão d'água e com um pano armado por cima dela. Porque qualquer coisa que encostasse na pele dela, grudava e quando tirava, saía todas as carnes. Era feita uma vacina no Hospital de Clínicas de São Paulo. E essa vacina, nos primeiros dias, começava a secar aquelas feridas. Mas como com 3 dias ou 4 dias no máximo, aquela vacina já não fazia nenhum efeito.
e toda ferida voltava. Ela tinha ferida no céu da boca, o corpo era toda uma ferida só. Eu e Lúcia tivemos lá. Ela precisava ser tratada com formol, precisava desinfetar o quarto ininterruptamente, porque o cheiro era desagradável. Era cheiro de alguém podre. E a minha irmã estava definhando, se acabando. E um dia alguém olhou e disse, até de uma forma preconceituosa, e às vezes Deus usa até os preconceituosos. E ele falou, olha, ela já vai morrer mesmo, fase terminal, ela já vai morrer mesmo, vamos levar ela, vamos botar uma roupa nela, vamos levar ali para ela assistir pelo menos um pouquinho de televisão. E levaram. Mas eles não sabiam que eles estavam sendo instrumento de Deus para a misericórdia de Deus se estabelecer na vida da Noemi. E ela sentou naquela sala de espera, vendo televisão, mas primeiro eles esperaram que a sala estivesse toda vazia. Senão, quem estivesse ia embora. E naquele momento que colocaram ela ali, estava pregando a pastora Valência. E a minha irmã se converteu ali naquele momento. Se arrependeu dos seus pecados. E ela foi curada. Ela passou a ser, ela que era uma pessoa que até de centro espírita estava fazendo parte. Ela começou, se converteu, entrou na Igreja Metodista Livre e se tornou diaconisa lá na Igreja Metodista Livre. Porque alguém usou de misericórdia para com ela. Embora não sabendo, mas aquela pessoa que a levou, que deu a ideia de levar para ela assistir uma televisão, foi usada por Deus para poder levar aquela pessoa, minha irmã, para o encontro verdadeiro, o encontro real com Deus. Passados uns tempos, a minha irmã veio a falecer de um infarto fulminante, devido à grande carga de drogas que ela teve que consumir. Mas ela morreu nos caminhos do Senhor. E tem uma palavra que a minha mãe, ela dizia, eu não gerei filhos para o inferno. E ela está, provavelmente, nos braços do Senhor, porque alguém a carregou até o lugar da bênção. Agora, esse fogo selvagem, por mais terrível que ele seja, não se compara às feridas causadas na nossa vida pelo pecado. O pecado, ele corrói. O pecado, ele destrói. A gente vê pessoas preparadas, tecnicamente, profissionalmente, médicos, engenheiros, sendo destruído pelas drogas. Porque o pecado chega e corrói. E é exatamente essa palavra, misericórdia, que vai atenuar, que vai sarar as feridas e vai fazer desse ferido um homem ou uma mulher separado para cuidar de feridos. O pano de fundo dessa parábola é muito interessante. Jesus, ele sempre que ele ensinou alguma coisa, vou usar aqui um termo bem pejorativo, Jesus nunca jogou conversa fora. Tudo que ele falava, tudo que ele falou, tinha um peso muito grande de sabedoria, de conhecimento, de ensinamento. E a questão, quando ele começa a dizer, descia um sacerdote, descia um homem e caiu nas mãos dos salteadores. Jesus está se referindo a uma situação que aconteceu quando Herodes destituiu
milhares de homens do palácio lá do governo romano, do império, e esses homens se tornaram salteadores. Eles foram defender o dinheiro deles na descida de Jerusalém para Jericó. Por que descida? Jerusalém está a 754 metros acima do nível do mar. Jericó está a 258 metros abaixo do nível do mar. Então há uma diferença de 1.015, 1.020 metros de diferença de altitude entre Jerusalém e Jericó. Porque Jesus usa Jericó, poderia usar outra cidade, mas ele usa Jericó porque ele quer ensinar que a pessoa só cai na mão de salteadores quando está descendo. Quantas pessoas já estiveram numa posição diante de Deus, uma posição digna, uma posição privilegiada, mas decidiram descer. Decidiram seguir o caminho morro abaixo. E toda vez que eu desço essa serra, para a gente ter uma ideia de como era a estrada, 27 quilômetros, a estrada de Jerusalém para Jericó, toda vez que eu desço a Serra Velha aqui, eu lembro. Claro que ali não tem 27 quilômetros, mas a descida Petrópolis, com quase 900 metros de altitude acima do nível do mar, e lá embaixo, cerca de 30, 40 metros, se muito 50 acima do nível do mar. Então, todas as vezes que eu estou descendo ali, não tem como eu não pensar nessa parábola do bom samaritano. Eles decidiram descer. O moço que foi pego por aqueles bandidos, ele decidiu descer. Jerusalém quer dizer habitação de paz. Jericó quer dizer lugar de fragrâncias, lugar de prazer. Quando nós saímos da habitação de paz, o bispo falou aqui sobre Shalom. Quando nós saímos da posição de Shalom, nós começamos a enveredar por um caminho inóspito, que com certeza vai trazer certas situações desagradáveis, certas consequências. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Porque não basta estar dentro da igreja. Não adianta só a paz, tem que ser Shalom. Não basta estar só dentro da igreja, tem que estar em Jerusalém. Jerusalém é um negócio tão especial, essa palavra, essa instituição Jerusalém, que quando Jesus voltar, ele vai trazer a Jerusalém adereçada, vai descer e vai estar nessa terra. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem morrer no Senhor, nesse dia da descida de Jerusalém, nós viremos juntos. Eu não sei se tocando trombeta, eu não sei se é celebrando, eu não sei se é dizendo como os serafins, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, mas nós estaremos ali. Estaremos na nova Jerusalém. Então, essa diferença de altitude, essa diferença de nível, de patamar, eu não gosto de falar muito patamar, porque uma vez disseram uma bobagem aí, negócio de outro patamar, mas a realidade é que quando nós mudamos de patamar, e por isso começou a descer, né? Por isso começou a descer. Mas essa questão de quando nós mudamos de patamar, quando nós começamos a descer, nós começamos a sofrer as consequências do salteador da nossa vida. E foi o que aconteceu. Mas é interessante que Jesus usa essa palavra descer, e isso é chave do que ele fala, porque ele diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó.
e caiu na mão de salteadores que o mataram e o deixaram meio semi-morto. E ele continua dizendo, descia também um sacerdote, e que ao deparar com aquele ferido, ele passou de largo. Passar de largo é tipo assim, ó, nos dias de hoje, atravessou a rua para não passar perto. Descia também um levita que da mesma maneira passou do outro lado. E aí a gente vai entender religiosamente que o sacerdote não poderia mesmo chegar perto daquele ferido, porque provavelmente ele estava vindo de uma cerimônia do templo, isso dentro da conjectura de Jesus. Ele devia estar descendo de uma cerimônia que ele acabara de realizar, e a lei dizia que ele não poderia tocar em ferido e nem morto. Aquele homem estava semi-morto, então dava a impressão que ele estava morto. E esse sacerdote não podia tocar. E ele passou de largo, obedecendo à lei. O levita também era subordinado ao sacerdote, e ele deve ter pensado, se o meu sacerdote não passou, cortou o caminho, eu também vou cortar. E ele também, só que todos dois estavam descendo. E aí Jesus usa de uma palavra que deve ter impactado aquele homem, deve ter aborrecido aquele doutor da lei. E Jesus fala que um samaritano. Terrível. Porque no ano 722 a.C., o rei Salmanaser, ele levou cativo os habitantes de Samaria. E ele trouxe povos pagãos, idólatras, para poderem repovoar Samaria. E esses povos, eles vieram e trouxeram, foram 5 nações, e cada nação trouxe o seu Deus, trouxe o seu ritual religioso e estabeleceu em Samaria esse ritual, esses deuses, essa idolatria. E Samaria, a partir de então, passou a ser inimigo de Israel e Israel inimigo de Samaria. Israel muito mais. Porque Israel estava vendo que a terra, aquela deles, tinha sido tomada, e não somente isso, tinha sido infestada de idolatria, de deuses, e agora eles estavam indignados. E quando Jesus fala, mais um samaritano, o samaritano não estava descendo. O samaritano, diz o texto, estava indo em viagem. Provavelmente, pastor Geraldo, ele era vendedor. Porque ele descia, ele estava de viagem, ele não estava descendo. Não era uma coisa que ele fazia uma vez ou outra, ele viajava por ali. E esse samaritano, ele se move de íntima compaixão, ele se move de íntima misericórdia. E eu estava até falando com a Lúcia esses dias aí, eu falei, eu não sei por que se Jesus usou toda a corte do templo, ele não usou o profeta. Ele poderia falar, um profeta também descia. Mas Jesus não falou isso porque o profeta estava cumprindo a sua missão e era João Batista. Mas esse momento que esse samaritano é apontado como alguém que não desce, como alguém que está de viagem, igual nós. Nós somos viajantes, cantamos isso aí. Aqui não é nosso lugar, aqui não é nossa terra. A gente só passa de viagem para poder cumprir a missão que Deus tem colocado nas nossas mãos, e uma dessas missões é exatamente sermos como esse samaritano que cuidou desse ferido. Diz a palavra que
Ele veio e ele se chegou para esse homem, mas a gente sabe que o samaritano não andava na mesma estrada que andavam os judeus. Eles eram inimigos. E os samaritanos vinham pelos montes para fugir do assédio, da resistência dos judeus que odiavam os samaritanos. Jesus aqui ele coloca duas coisas impressionantes. Os judeus odiavam os samaritanos, mas os samaritanos não odiavam os judeus. Às vezes nós, a igreja do Senhor, temos muito mais resquícios de mágoas, de rancor, do que os samaritanos lá de fora. E Deus precisa trabalhar conosco, porque se nós não tivermos um coração purificado, um coração alinhado com o reino de Deus, nós teremos essa tendência de não olhar para o ferido que está na beira da estrada, mas às vezes vamos passar, e às vezes até vendo, a gente corta caminho, a gente não quer passar para ajudar. E esse samaritano, ele que andava pelos montes, ele deve ter se esforçado muito, deve ter que descer lá do monte, mas de lá, quando ele viu o ferido, ele falou, eu tenho que socorrer. Pastor Geraldo mandou um vídeo no grupo daquele isqueiro. Lembra? Um isqueiro que cai dentro d'água. E quando tira aquele isqueiro da água, começa a riscar, ele não funciona mais. Porque ele molhou. Foi, amém. Me impactou. Quando aquele isqueiro começa a não funcionar, vem um outro isqueiro. E bastou abrir o gás daquele isqueiro que o outro isqueiro acendeu. Aquele que estava danificado. Existem momentos que a nossa vida espiritual ela fica danificada. De tal maneira que nós não temos condições de nos recuperar. Aquele isqueiro não tinha saída. E precisa de uma outra pessoa. Precisa de alguém no exercício da misericórdia para chegar e dizer, eu estou contigo, você vai acender de novo, você vai iluminar de novo, você vai queimar de novo. Aleluia. E aí nós vamos ver a atitude desse samaritano. Primeiro, o samaritano, ele teve que fazer um percurso muito maior para chegar até ao ferido. Ele teve que descer da montanha. Ele teve que cancelar a sua agenda. Pastor Geraldo, se ele era vendedor, ele teve que cancelar a agenda. Não, eu tenho que visitar o fulano, mas tem alguém ferido. E é prioridade. A vida é prioridade. Então eu vou deixar a minha agenda e vou fazer aquilo ali. Ele abriu mão do seu compromisso. Ele abriu mão da sua agenda definida. Ele falou, vou mudar, porque eu quero fazer algo de especial e relevante para aquela pessoa. Aquele moço ia morrer ali, dentro da parábola. A outra coisa que a Bíblia diz, é Jesus, dando essa ilustração, diz que ele levou esse moço sobre a sua cavalgadura. Isso me leva a entender, de uma maneira muito clara, que ele foi a pé. Se ele colocou esse homem sobre a sua cavalgadura, ele foi a pé. Porque para ele seria importante fazer qualquer coisa, fazer qualquer esforço para que aquela vida fosse recuperada. Eu sou apaixonado pela igreja em células. Eu estou experimentando isso, estava falando com o pastor Geraldo. Porque na célula a gente sangra, mas a gente é curado. O bispo ontem falou aquele negócio de sangrar. Tremendo, hein? Mas lá nós somos curados.
Lá nós somos restaurados, lógico, aqueles que querem. Mas às vezes a gente precisa pagar um preço. E esse moço, ele falou, eu estou com o meu cavalo. Não sei se era cavalo, jumento, sei lá o que era, camelo. Mas ele abre mão do seu conforto, ele abre mão da sua facilidade. E ele fala, esse aqui precisa mais do que eu. Botou sobre a sua cavalgadura e saiu levando aquele homem. Ele não apenas tira aquele homem do lugar do problema. Ele leva aquele homem e coloca numa hospedaria. Por isso que eu defini que ele era vendedor, porque ele se hospedava ali sempre. Ele já conhecia a hospedaria. Nós precisamos estar tão alinhados com Deus, nós precisamos estar tão afinados com o Espírito Santo, que a gente já precisa saber para onde nós vamos levar os feridos que encontrarmos pela estrada. Já temos que saber, não, aqui vai ter cura, aqui vai ter tratamento, aqui vai ter vitória, porque é o lugar preparado para sarar os feridos. E outra coisa, ele deixou aquele homem na pousada, ele passou o resto da noite cuidando daquele homem. E no outro dia, ele, conforme o pastor Geraldo, tinha que vender. E ele falou, olha, cuida dele. Deixou dinheiro com ele, pagou o preço. E falou, e quando eu voltar, eu vou te pagar tudo e ficar a mais do que eu te dei. Eu olho para isso aqui, bispo, eu vejo o próprio Senhor Jesus falando, olha, vai e investe no ferido. Vai e cuida do ferido. Porque eu já estou te pagando, eu já estou te dando vitória, eu já estou te dando bênçãos, eu já estou te dando felicidade. Mas mesmo assim vai chegar um momento que eu vou voltar e vou te levar, vou te pagar com coisas muito maiores que quando nós formos para a glória celestial. E ele faz essa promessa. E quando ele volta, com certeza, ele não abandonou. Ele falou, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou acertar tudo e ficar em dívida. Então, irmãos, quando Jesus fala isso, ele volta para aquele doutor da lei. E ele fala, quem é o próximo desse homem? Quem foi o próximo desse homem? E a rixa deles é tão grande que aquele homem, aquele doutor da lei, nem fala o nome. Ele poderia dizer o samaritano, não? Ele falou assim, aquele que usou de misericórdia. Porque eles não falavam o nome dos samaritanos. Da mesma maneira como o filho pródigo, quando ele volta para casa, e que aquele seu irmão fica revoltado, magoado, amargurado, ele não ousa falar o meu irmão. Ele fala, esse teu filho. Porque existem momentos que existe uma coisa que a gente fala às vezes, olha, eu perdoo. Para mim morreu, matou. Mas quando nós reconhecemos que somos instrumento de Deus para a cura de feridos, para cuidar dos que sofrem, com certeza o Senhor cuidará muito mais de nós. E como a graça vem direto do Senhor, a misericórdia, ela vem do coração de Deus, vem para o meu coração, para eu exercer naquela pessoa que precisa. Eu falei aqui na outra vez sobre a questão do Dr. Shed. Mas hoje eu quero falar de uma outra experiência. Falar a experiência dos outros é uma coisa. Agora, a experiência quando nós vivemos, e nós vivemos uma experiência, a minha família viveu uma experiência muito interessante. Época de Natal, eu desempregado, e não tinha condições, estava numa situação terrível a nossa despensa. E aí,
nós indo para a igreja do Itamaraty, nós dentro do ônibus, um casal que conviveu conosco lá em Humberto Rovigatti. Esse casal ia subindo com o carro. Mas antes de eu terminar, deixa eu dizer uma coisa. A Lúcia, ela levava o Douglas para o colégio na Vila Felipe, e ela, para deixar o menino lá e pegar depois, ela ia para o Alto da Serra. E ela ficava ali profetizando naquelas prateleiras na época ABC, já que já denunciaram que eu sou da antiga mesmo, então, sem problema. E ela dizia que ela falava, Senhor, tanta coisa aí, tanta fartura, e eu naquela dificuldade. E esse casal ia subindo a Sargento Boininga, e nós dentro do ônibus. Eles conseguiram ver a gente. Porque Deus, quando faz completo. Deus, quando faz, ele sabe o endereço, ele não se perde no caminho. E então, desce aí. A Lúcia desceu. Quando eu cheguei em casa, depois que eu voltei da igreja, eu falei, Lúcia, qual o mercado que tu assaltou? Nunca na minha vida. 38, né, anos de casado. 39. Estou até querendo diminuir um. Mas eu sei o que eu vou enfrentar quando chegar em casa. Mas e eu nunca fiz, na minha vida de casado, uma compra naquele nível. Porque Deus não ia entrar no supermercado, comprar e levar lá em casa. Mas ele falou no coração de alguém, há uma necessidade, há uma privação. E você é o instrumento, é o meu instrumento que eu quero levar, que eu quero exercer a minha misericórdia com essa família através de você. Deus quer nos usar. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não vou orar. Vou pedir o bispo para orar, mas eu queria fazer um desafio. Eu sei que dentre esses 3 grupos que eu falei aqui, eu tenho certeza que aqui existem pessoas que, embora estando na casa de Deus, embora estando trabalhando na casa de Deus, embora, quem sabe, até liderando na casa de Deus, mas carrega em si algumas feridas. Hoje Deus vai cuidar de você, porque Ele não quer que você fique ferido. Porque como um escravo não liberta o outro, um ferido não cura o outro. Mas hoje você vai vir aqui à frente, e pela palavra profética do bispo, você vai ser curado nesse altar. Você crê nisso? E não é cura de enfermidade do corpo, não, porque a enfermidade do corpo, ela o máximo que ela pode fazer é matar. Mas a enfermidade espiritual e a enfermidade da alma, ela não apenas te mata, mas ela te remete à condenação eterna. E você hoje vai vir aqui ao altar e Deus vai cuidar de você. O outro grupo de pessoas que eu gostaria de chamar aqui na frente são aqueles que experimentaram feridas na sua vida, mas são pessoas que estão sendo despertadas para cuidar de pessoas feridas. Não aqui dentro, talvez, mas que Deus hoje está dizendo para você que na sua família, no seu rol de amizade, nos seus vizinhos, existem pessoas feridas, pessoas à beira da morte espiritual, e que Deus vai te usar para cuidar dos teus familiares, para cuidar dos teus amigos, para cuidar daqueles que se aproximam de você, e eles vão saber que Deus habita nessa igreja,
que Deus prepara os seus obreiros, prepara os discípulos para uma grande obra nessa cidade. Quem crê diz glória a Deus. E a outra pessoa, outro grupo de pessoas, os que vão ser usados para curar pessoas aqui dentro da cidade. Se existem feridos, precisa haver enfermeiros. Se existem feridos, precisam haver médicos. E eu creio que através... Vocês sabem, agora para encerrar, vocês sabem o que faz uma árvore parar de crescer? É quando ele está ferida, ela está doente. Quando nós adoecemos, tudo vai minguando no nosso corpo. Mas eu tenho uma coisa que eu, desde o tempo do ginásio, e lá se vai tempo, né, bicho? Até a bispa agora está me... eu ia falar uma palavra aqui, mas eu não ia conseguir falar. Então está me tornando Matusalém. Então, velho. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada linfa no corpo humano. São os vasos linfáticos. E quando você corta um dedo, essa linfa, esse vaso linfático, ele trabalha tudo para curar aquele dedo. Por isso que toda pessoa que faz uma cirurgia, ele fica perto da anemia, ele fica batido, porque todo o corpo se converte para cuidar daquele corte. Por isso que quando a gente tem uma ferida que ela cria casca, foram os vasos linfáticos que foram ali e fecharam a ferida. E nós precisamos, o corpo de Cristo, ele precisa ter essa função linfática. Essa função de buscar curar o membro do corpo que está ferido. Mesmo que haja um abatimento no restante do corpo, mas aquele membro ferido não perecerá, porque Deus vai usar pessoas como usa no nosso corpo os vasos linfáticos para curar as feridas daqueles que estão no nosso meio e que precisam ser restaurados pelo Deus Todo-Poderoso. Então eu gostaria de convidar, vamos ficar em pé, eu gostaria de convidar esses 3 tipos de pessoas. Se você é uma pessoa que está ferido com alguma situação, talvez uma palavra te feriu, talvez uma atitude te feriu, talvez um olhar te feriu, e você, embora lutando para poder fazer o que Deus quer que você faça, mas você está bloqueado, porque feridas estão atrapalhando, estão travando a tua caminhada, o propósito de Deus na tua vida. Eu queria chamar você aqui na frente. Você precisa ser sarado, você precisa ser curado. Quem sabe uma mágoa contraída, quem sabe uma decepção adquirida, nem mesmo aqui, mas em casa, em outros lugares. E hoje o Senhor está querendo te entregar essa cura. Se você é essa pessoa, sabe,